Que é o seguinte, o pessoal pergunta muito o que que é o tal do Ghost, né? Eu já falei em alguns vlogs e vídeos meus assim. O que que é o Ghost Producer? O que que isso faz? Aí eu tava navegando esses dias num grupo do WhatsApp e vi que um colega lá dos grupos de produção, ele fez um PDF gigante explicando detalhe por detalhe do que é o tal do Ghost Producer. Aí eu queria compartilhar partes desse PDF aqui com vocês e mostrar o que eu penso um pouquinho sobre, porque por mais que tenha toda uma regra e tudo mais, a gente tem algumas divergências entre dizer o que é certo em certos aspectos, o que é errado em outros aspectos quando se trata da profissão de Ghost, e o que é um Ghost de fato, né? Então eu queria usar as palavras aqui do meu amigo Gabriel Correia, que é o seguinte, né? Ele colocou até no documento aqui, afinal, o que é um Ghost Producer, né? Deixa eu tirar o zoom aqui pra vocês, ficar mais fácil. Dá pra ler aí? Vamos lá. Ghost Producer é um produtor musical experiente que cria tracks para outros artistas, permitindo que estes concentrem-se em aspectos como apresentações ao vivo, shows e outros elementos da carreira. Ponto. Isso aqui é o que é um Ghost. Se você botar no Google, Ghost Producer, é mal menos essa definição aqui que vai sair. Falou, matou a pau aqui, já podia encerrar o que é o Ghost, se a dúvida é só essa, a partir disso aqui. Mas vamos lá. Esses produtores desempenham... Ó, tá escrito errado aqui, Gabriel, depois você corrige lá. Esses produtores desempenharam um papel fundamental na indústria musical, oferecendo sua expertise para desenvolver material de alta qualidade e garantir um diferencial em um mercado que é extremamente competitivo. O trabalho de um Ghost envolve a criação de músicas em total anonimato, muitas das vezes com os artistas assinando o trabalho como se fosse próprio. Isso é especialmente valioso em um cenário onde a qualidade da música pode fazer uma enorme diferença no sucesso comercial. O Ghost, por sua vez, aplica anos de sua experiência e conhecimento técnico para moldar as faixas que atendam às necessidades e ao estilo do artista, assegurando um produto final que ressoe com o público e destaque o artista no mercado entre as labels gravadoras. Daqui a gente já vê a primeira coisa que normalmente gera polêmica, que é fulano usa Ghost ou não usa, né? Porque mesmo que ele assine todas as músicas, existem muitos artistas que assinam todas as músicas e escondem que usam Ghost Producer. Isso é errado ou é certo, né? Ghost por si só já é uma profissão que pressupõe que você é tipo um ninja, tipo um espião. Ninguém tem que saber que você tá ali, entende? Eu mesmo já fiz trabalho de Ghost, eu não sou um produtor experiente, foda, igual o Gabriel, igual o Alf, igual até o Kojak tá fazendo Ghost. Eu não sou esse tipo de produtor, mas eu já produzi músicas para outros artistas que não levou meu nome. Eu recebi um dinheiro e a música é deles, eu não posso falar sobre isso porque seria tipo um psicólogo falar do seu paciente, sabe? É errado. Esses artistas lançam essas músicas e a gente recebe só a grana, eles recebem o crédito, né? Aí assim, pra quem é Ghost, isso requer um desapego tremendo. Claro que existem grupos que os Ghosts se comunicam e todo mundo meio que dessa área sabe quem é o Ghost de fulano, de ciclano. Mas assim, pro público geral, que vê um artista grande que faz tipo 20 shows no mês, né? Turnê, propaganda, aparece em televisão, aparece em entrevista... Esse cara não tem tempo realmente de ficar no estúdio. Esse cara não tem tempo de ficar ali produzindo uma track por mês, que nem normalmente fazem, ou as 200 tracks que ele troca num festival e coisa do tipo. Muitas vezes esse cara nem sabe produzir. Esse cara é só um artista que sabe tocar. Quando sabe, que muitas vezes o cara não sabe nem tocar também, mas aí é outro tipo de discussão. Aí que entra o trabalho fundamental de um Ghost. Esse cara que ganha a vida fazendo pessoas que né, estão trabalhando ali, estão fazendo essa coisa, ter música pra lançar. Em suma, esse é o trampo do Ghost. Ah, Pablo, mas isso é errado porque você tá usando o trabalho de outra pessoa pra né, divulgar como se fosse seu. Você tá dizendo que o trabalho é seu e coisa. E assim, gente, pelo amor de Deus, não vamos ser inocentes, né? Desde que o mundo é mundo, as pessoas roubam os trabalhos umas das outras. E tem gente que ama produzir, que é foda, que o cara, assim... produz muito, mas não tem presença de palco. Não gosta de aparecer em público. Não tem carisma pra lidar com o público, pra lidar com televisão, pra lidar com essas coisas. E muitas vezes simplesmente não gosta de aparecer. O cara gosta mesmo de fazer a música e botar pro mundo. Muitas vezes ele não gosta nem de ser associado à música. Ele gosta de criar só. E esses caras normalmente viram Ghost Producers, né? Entenda que isso não é uma coisa exclusiva de música eletrônica. Muito pelo contrário. Né, a gente vê, eu vou falar nomes que admitiram e já tem, né, repercussão midiática a respeito disso. Anitta, por exemplo, que é uma artista pop, muitas das músicas dela não foi ela que escreveu, não foi ela que fez instrumental, não foi ela que escreveu a composição melódica, não foi ela que arranjou a música, às vezes nem é ela que canta e a música é dela.
tá? Fala assim, ah, mas isso aí é grave, porque a Anitta é uma artista que canta. Não, às vezes não é ela que canta e ela diz que a música é dela, né? Mas assim, não tô generalizando, pelo amor de Deus, ela mesma fala abertamente sobre isso, que tem uma equipe enorme e tal. Por quê? Porque quando você vira um artista grande, vai ter sempre um monte de gente envolvido na sua imagem, envolvido na sua carreira, né? E eu diria, inclusive, que isso tem uma relação até com a discussão das IAs, né? Que o pessoal fala, ah, é certo ou errado usar o conhecimento que a gente tem, o conhecimento de artistas ou a arte de artistas para treinar a inteligência artificial. É a mesma lógica aqui, é certo ou errado usar o trabalho de outra pessoa, dizer que é seu e tal, não sei o quê, né? Então vamos lá. A prática é um tema constante na internet, né? Refere-se a um produtor fantasma, e esse conceito é comparável ao uso de escritores fantasma na literatura, onde o trabalho é feito por um profissional que não recebe crédito público. No mundo da música, muitas faixas de sucesso e hits populares podem ter sido criadas por ghost producer, cujas contribuições são frequentemente invisíveis ao público. Poucos são, e aí é uma contribuição minha, poucos são os artistas, tipo o Skrillex da vida, que fala, ó, meu ghost producer dessa música é fulano, ele é foda, contratem ele. Entendeu? São poucos os artistas que fazem isso, tá? Olha só, agora ele coloca um ponto aqui que eu acho interessante, que ele tá falando justamente da dificuldade que eu comentei. Quando você chega num ponto da sua vida que você não tem tempo pra produzir, ou, né, não tem o conhecimento técnico, ou qualquer coisa assim, isso se torna uma barreira, é aí que entra esse tipo de profissional, entende? Agora vamos pra parte que interessa para as pessoas que não sabem como funciona. Como é que é esse lance de contratar um ghost, né? Um artista ou DJ, especialmente que tem uma agenda muito cheia ou uma marca estabelecida, pode contratar o produtor. O contrato pode ser feito diretamente entre o artista e o produtor ou por meio de uma agência ou empresa de gerenciamento musical. Caso você não saiba, existem empresas que são especializadas em ghost producers, né? Eu vou abrir no Google aqui, já dá pra ver um monte, olha só. Ghost, Demi Wars, Ghost Production, House of Tracks, e tem mais um monte. Então, assim, não é difícil, se você quiser que alguém faça uma track pra você, encontrar alguém que vai fazer essa música pra você. Então, de novo, não é uma coisa que é crime, não é uma coisa que é errada, é uma profissão. Simplesmente isso, se tornou uma profissão. O processo de criação. O produtor cria as faixas conforme as especificações do artista, isso pode incluir a composição, arranjo, produção, mixagem, masterização, né? Ele vai usar o conhecimento para criar a faixa e alinhar com o estilo e a marca do artista. Ou seja, você não quer, às vezes, vou dar um exemplo aqui de um artista específico, um artista grande e tal, ele chegou até um certo ponto da carreira dele produzindo as próprias músicas. Só que chegou num ponto que ele não tá mais conseguindo finalizar as ideias por falta de tempo. Então ele começa uma ideia e aí ele manda para um ghost, fala, ó, termina essa ideia para mim. Essa é a base da música, faz o resto. Basicamente ele vai mandar uma melodia, uma linha melódica com violão, uma letra, alguma coisa assim, e falar, termina a música, né? Esse ghost muitas vezes tem contato com cantores, com outros compositores, com uma galera aí. Ele vai sentar com essa galera muitas vezes, né? Dependendo do gênero, dependendo do que se trata. Às vezes o ghost é uma pessoa só, às vezes tem toda uma equipe pra fazer a música. E ele, né, o ghost agencia essa equipe pra fazer a música pra esse artista. Aí ele vai entrar em contato com quem precisar entrar e tal, não sei o que, passar o orçamento pro músico e eles vão alinhando, certo? Eles vão alinhando isso durante a construção da música. Muitas vezes tem, tipo, 3 revisões, limitado, né? A 3 revisões por ghost. Muitas vezes não tem nenhum limite de revisão, mas a cada nova revisão você paga uma quantia extra e coisa do tipo. Então, assim, esse alinhamento é importante para que quando a música do ghost sair, ela seja atribuída ao artista de uma forma que não pareça que a música não é do artista, né? Por exemplo, se o cara tem um som de assinatura, o Kush tem aquele sonzinho de gota d'água, por exemplo, que é uma assinatura dele, eu tenho caco de vidro, né? Cada um tem um barulho aí, ou um som de assinatura, um baixo de assinatura, né? Aquele cara que fez a Yamegusta lá com o Flake, também é outro que tem um baixo que a assinatura do baixo é dele. Enfim, então isso varia, né, de artista para artista, mas quando o artista tem uma assinatura, seja sonora, seja uma parada que ele faz na música que é do jeito dele, ele vai alinhar isso com o ghost para que a música fique parecida com as músicas que ele já produz. Quando é um artista que já produziu alguma coisa. Muitas vezes o artista nunca produziu nada, ele pega 6, 7 sons de referência e fala, eu quero algo parecido com isso aqui. Quero um tech house com não sei o que, com não sei o que. Entendeu? E aí o ghost faz a mágica dele e manda a música pro artista. Depois de criar, tarará, após a conclusão, o produtor entrega o trabalho e o artista então é responsável por lançar, sob seu próprio nome, sem dar crédito ao produtor. Confidencialidade. Muitas vezes o acordo entre o artista e o produtor inclui cláusulas de confidencialidade que impedem, né? É aquela coisa que eu falei que se assemelha ao contrato de psicólogo-paciente, sabe? Ou de advogado e cliente. Você não pode dizer que foi você que fez, senão você arruína muitas vezes a carreira do músico, né? Faz um escândalo, tem todo um fiasco.
Isso não significa que todo ghost é anônimo, tá? Não significa que todo artista esconde. Como eu disse, tem artistas como, acho que o Diplo, Skrillex, que eu já citei. Tem outros que falam, nessa faixa eu fiz com fulano, nessa faixa eu fiz com ciclano. E eles falam, esse cara é o meu ghost, esse cara que mixa minhas músicas, esse cara que faz não sei o quê. Eu, por exemplo, muitas das minhas músicas, quem mixou e masterizou foi o Wolf, que é um amigo meu, que é ghost producer também. Por quê? Porque eu detesto mix e master e por eu não gostar é uma coisa que eu tenho dificuldade de fazer. Então eu finalizo a ideia da música, mando pra ele. Muitas vezes ele ajusta, tem um efeito que tá meio ruim ali e tal, não sei o quê. O cara tem uma experiência que eu não tenho, entendeu? O meu rolê é criar música. Agora, essas partes técnicas não é comigo. Então eu contrato ele, nesse caso ele não é um ghost, mas ele faz um trabalho semelhante, que é fazer uma parte da música ao qual ele não é acreditado. Nas minhas músicas que ele mixou e masterizou, não tem o nome dele lá, entendeu? Ele me manda essa mix e master, eu pago ele e a música é minha, eu lanço. Nesse caso, ainda que a ideia é minha, mas eu poderia, por exemplo, comprar alguma das músicas dele. Ou do Kojak, que é outra pessoa. Ele tem plataformas online onde eles vendem, eles fazem a música do zero, botam lá o projeto e vendem. Então, se você quiser comprar o projeto desses caras, né, você vai lá no link deles. Se um dos meninos estiver vendo aí, pode deixar aqui nos comentários o link pro site que vocês vendem a música de vocês. Então, se você for curioso, provavelmente eles vão deixar nos comentários aqui. Aí você pode clicar lá e olhar. Você vai ver o trabalho deles, você vai ver a música deles e você vai ver o preço dessas músicas. Você vai ver que você pode comprar essa música e dizer que foi você que fez, certo? Então, essa parte de ghost, muitas vezes, ela entra nesse lance de não necessariamente entrar em contato com o artista. Muitas vezes o artista entra num site desses, ele não quer nem saber quem fez. Ele olhou a música, falou, gostou, falou, eu vou pegar essa daqui. Ele compra lá pelo site, o site intermédio, entendeu? E aí o Ghost nem fica sabendo quem é a cara do artista que vai lançar a música. Às vezes ele fica sabendo porque o pessoal se comunica e a gente, aquela música que você fez foi lançada por fulano e tal, né? Mas como justamente tem essa questão da confidencialidade, de não ficar falando que foi você que fez, né? Só quem realmente é do meio que acaba sabendo por causa de uma coisa ou outra. Agora algumas questões, estilo, direção, comunicação e feedback, né? Esse processo geralmente inclui várias rodadas de feedback e o produtor deve entender o estilo e a visão do artista. Isso é o que eu falei, como ele mesmo cita aqui, né? O Gabriel cita lá no começo do documento. Ghost producer bom, normalmente, é um cara que sabe produzir de tudo dentro da vertente que ele se propõe a fazer, dentro da coisa que ele se propõe a fazer. A galera que faz muito freela de Ghost, como o próprio Kojak mesmo, o cara tem que saber produzir mumbatum, trap, trance, tech house. Às vezes ele se especializa em um gênero, né? Principalmente quando você vai colocar numa plataforma, coisa do tipo. Mas se o artista entra em contato com você, você tem que saber produzir o gênero que o artista vai lançar, né? Então é importante também ter essa noção de que para você ser um ghost producer, você tem que ter uma experiência muito superior a um cara que muitas vezes é só produtor, como é o meu caso, por exemplo. Eu produzo minhas músicas e eu sei produzir as minhas músicas. Se me pedir para mim produzir, sei lá, para um outro artista, eu não vou saber produzir na identidade daquele cara. O ghost bom, né, ele vai ter que ser meio camaleão nesse sentido. Ele vai ter que saber produzir do jeito que aquele cara produziria, ou que ele gostaria que fosse produzido. Uma coisa interessante que ele pontuou aqui é que o produtor precisa garantir que todos os direitos autorais e legais estejam em ordem e, em muitos casos, ele pode manter a propriedade dos direitos autorais da música, né, enquanto o artista apenas adquire o direito de uso e distribuição. Isso aqui gera causos, né, onde você tem uma música que o lançamento da música está envolvido com 20 pessoas, por exemplo. Aí eu vou citar mais uma vez um exemplo de uma artista pop, que é a Anitta, no qual tem música dela que, se você for olhar os créditos de composição, arranjo, produção e etc., cara, tem 20 pessoas lá e ela é só a artista que aparece no Spotify como sendo a música dela. Mas tem outras trocentas pessoas que estão por trás daquilo ali, fazendo aquela máquina rodar, entendeu? E muitas vezes para produzir uma música de 2 minutos. Então, assim, as pessoas não têm noção da dificuldade e da complexidade que é a indústria musical depois que você atinge um certo patamar, que é onde a gente entra nesse tipo de serviço, né? Porque Ghost, querendo ou não, não é. Eu sinto muito pra você que tá começando, mas Ghost não é pra quem tá começando. Porque você ter um Ghost, além de ser uma coisa que vai te consumir uma grana, muitas vezes, que pra quem tá começando vai fazer uma baita diferença. E aí você vai lá e lança a música e tal, não sei o quê. Cara, se você é um artista inexperiente, que tá começando, que não tem branding, que não tem marca, coisa do tipo, não compensa. Compensa muito mais você aprender a produzir e ir melhorando com o tempo, lançando, testando aqui e ali, depois lançar um outro projeto. E aí sim, quando esse projeto fizer sucesso, você contratar um ghost, do que no começo da sua carreira, você não sabe de nada, você vai lá e contrata um ghost pra lançar música. Só pra lançar música, entende? Isso normalmente não vira em nada. Agora tem uma outra questão, que é você comprar uma música ou um projeto de uma música, né, pra você estudar
E às vezes porque você gostou daquilo ali, você não sabe como produzir aquilo ali, aí você vai lá e mexe. Eu fiz isso, por exemplo, baixando um template, né, um projeto de uma música em Ponk, né, aquele com PH, que eu não sabia produzir Ponk. Aí tem um monte de vídeo tutorial no YouTube e coisa, mas eu não tenho nem tempo nem saco de ficar assistindo muitas vezes esse tipo de vídeo que às vezes tem 40, 50 minutos, 1 hora para produzir uma música inteira. Então fui lá, comprei um projeto de Ponk Song, baixei no meu computador, olhei a estrutura básica dele, usei aquela estrutura para fazer a body Ponk. E a partir disso eu entendi como funcionava, né, do meu jeito, obviamente eu adaptei e tal, não sei o que, mas assim, eu usei para estudo. E tem muita gente que usa o trabalho de ghosts, né, que fazem projetos e coisa lançam na internet para estudar. Aí é um outro tipo de vertente, mas enfim. Agora, algumas curiosidades aqui a respeito, né, de como, quanto lucram e tal, que eu acho que não é interessante para a proposta desse vídeo. Isso aqui é mais interessante para quem realmente é ghost, então se você tiver interesse, manda um alô lá pro Gabriel. Eu vou deixar o Insta dele nos comentários, eu ele mesmo coloco o Insta dele nos comentários e você pode tirar essas dúvidas com ele. Agora uma outra questão que é interessante, que é o seguinte, royalties e participações. Além do valor fixo que o Ghost pode cobrar do artista para fazer a música, esse valor varia em números infinitos, porque vai da experiência do cara, vai de quem que vai lançar. Por exemplo, se eu fosse produzir, não sou Ghost, mas se eu fosse produzir uma track pro Emote, ia ser um preço completamente diferente se eu fosse produzir uma track pro Alok. O nível de exigência é completamente diferente. O nível da track, de como vai ser o lançamento, é completamente diferente. Então não vou entrar no mérito de quanto se cobra por track. Mas existe uma coisa interessante que ele colocou aqui, que muitos artistas Ghosts cobram royalties da música. Então se o artista é grande, né, ele pode pegar tanto royalty quanto participação nos lucros. Qual que é a diferença de um pro outro? Royalty é uma coisa que você vai ganhar com as plays da música, certo? Participações dos lucros, aí entra também em merchandising associado ao álbum, ou à faixa, ou coisa do tipo, e um outro universo de coisas. Então, royalties é exclusivamente para as plays, e né, contabilizado ali em streaming e tudo mais, e participação no lucro, aí entra, por exemplo, licenciamento para filme, né, licenciamento para marca de roupa, dentre várias outras coisas, comerciais e tal. Aí ele coloca mais alguns exemplos interessantes aqui, como a experiência e o prestígio do produtor, que faz completa diferença na hora de você contratar. Afinal, se você é um artista grande, você não vai contratar um cara que está começando agora. Você não vai contratar um cara que ninguém conhece. Você vai contratar um cara que você sabe que já tem um nome no mercado. Você sabe que ele fez grandes tracks. Normalmente esse cara tem um portfólio de músicas, né? Às vezes ele usa, inclusive, existe essa margem legal aí para você usar no acordo. Você usa músicas para artistas grandes que você fez dentro do seu portfólio, para que outros artistas contratem você também, né? Mas muitas vezes os próprios artistas se comunicam dizendo um pro outro, fulano fez essa track e tal, você pode confiar que o serviço é bom e parará. Então assim, tem mais informações no documento, mas que não vem a calhar aqui. A resposta, né, a pergunta o que é e o que faz um Ghost Producer, para que serve e o que eu penso a respeito, eu acho que já tá bem sintetizado aqui. Não acho que seja uma coisa errada, muito pelo contrário, sou a favor. Já usei serviços e provavelmente em algum momento da minha carreira vou acabar usando ainda mais. Eu particularmente sou uma pessoa que gosta de fazer muita maluquice. Isso dificulta muito esse lance de... Tipo, a minha identidade musical, ela é salada. Tanto que eu tenho uma música chamada Salada que tem 15 minutos e mistura uma porrada de gênero musical diferente dentro dela. Inclusive, se você quiser ouvir, é a última faixa do álbum Symphony of Chaos, né? Enfim... Mas assim, eu não sou nenhum cara experiente em mix e master e tal, não sei o quê. Mas em algum momento da minha carreira, pode ser que eu contrate o serviço desses caras pra terminar a música. Ter uma ideia assim, cara, eu tive essa ideia, não tô com tempo de terminar. Vai lá e faz. Não tenho nada contra, como eu disse. Acho que é um trabalho como qualquer outro, né? Inclusive apoio muito a existência dessa galera, porque é o que faz possível artistas fazerem tours e tarará e continuarem relevantes lançando música. Porque muitas vezes seria completamente impossível o cara fazer isso. Né, fazer igual se fazia antigamente, de, tipo, vou fazer um álbum por ano e divulgar o ano inteiro esse álbum. Cara, com streaming hoje em dia, do jeito que tá, você tem que ter pelo menos uma música por mês lançada no Spotify. E eu sei que eu já entrei na pira de fazer 2 músicas por mês durante 6 meses no ano passado. Então, assim, era uma loucura. Às vezes a gente faz uma música em 3 dias, mas tem vezes que você fica 20 dias pra fazer uma música. Principalmente se tá com colaboração e tal. E eu gosto muito de fazer colaboração, né? Enfim, então espero que isso tenha saciado as dúvidas de vocês a respeito do que é um Ghost Producer, o que faz um Ghost Producer, como funciona isso por aqui, ok?